Você já se perguntou se em algum lugar por aí existe alguém tão talentoso quanto Messi, mas que ainda não foi descoberto? Um talento oculto que conseguiu evitar todos os olheiros e vive uma vida mediana longe dos holofotes, surpreendendo todos que veem sua habilidade, mas nunca alcançando o topo. Pode parecer uma lenda, algo de conto de fadas, mas pense em jogadores como Carlos Bacca, que vendia peixe no mercado e trabalhava como motorista de ônibus aos 24 anos, apenas para se tornar 2 vezes campeão da Liga Europa 4 anos depois, sendo possivelmente o jogador do torneio em uma dessas ocasiões. Histórias como essas nos mostram que esses jogadores existem, e há um jogador que exemplifica essa teoria como nenhum outro. Estou falando de Davide Moscardelli. O cara é um dos personagens mais estranhos a enfeitar este esporte e, sem dúvida, um dos mais talentosos. Ao procurar informações sobre ele, os primeiros resultados são artigos com títulos chamativos como Bom Demais para o Ballon d'Or. Em seguida, você assiste às compilações dele e fica maravilhado com as habilidades incríveis que ele consegue executar, com todos nos comentários impressionados, dizendo que parece que Messi e Zlatan tiveram um filho. Outros afirmam que ele nunca chegou ao topo porque simplesmente não se importava com o escrutínio que vem com isso. Você fica se perguntando o que as lendas do futebol realmente pensariam dele. Costa Curta, um dos maiores defensores de todos os tempos, uma vez disse que Moscardelli jogava tão bonito quanto Messi ou Maradona. Com isso, você fica fisgado. Eu também fiquei. Precisei saber mais sobre Davide Moscardelli. E você sabe de uma coisa? Ele parece ter esse efeito sobre as pessoas. Entre suas habilidades e sua barba, você só precisa saber mais sobre ele, mas o homem é um completo mistério para a maioria. E acredite, levou um bom tempo para descobrir tudo isso sobre ele. Desde o início, Moscardelli surpreende. Sabia que Davide Moscardelli é belga? Obviamente um cara com um nome tão legal deve ser italiano, e você está certo. A única razão pela qual ele tem um passaporte belga é que na época de seu nascimento, seu pai, um piloto da Força Aérea Italiana, estava estacionado na Bélgica. Na verdade, ele nem tem lembranças de estar na Bélgica. Suas primeiras memórias consistem nele e sua família vagando pelas ruas de Roma, a caminho do estádio Olímpico, porque, adivinhe, eles eram fanáticos completos pela AS Roma. Algo que pode surpreender, considerando que o talento de Moscardelli passou despercebido por tanto tempo, é que ele mesmo jogou pela AS Roma quando criança. Não só jogou lá por 2 anos, como também foi treinado pelo grande Bruno Conti e até trabalhou como gandula no estádio Olímpico. Então, por que ninguém na Roma percebeu o quanto ele era bom? Infelizmente, a resposta é muito simples. Eles o jogavam na defesa, nunca permitindo que ele avançasse, não importa o quanto ele quisesse mostrar seu talento, o que eventualmente o levou a deixar o clube. Porém, o problema permaneceu. Por causa de sua altura, nenhum clube lhe deu uma chance significativa de jogar como ala, e ele acabou conformando-se com o papel de atacante. Com a decisão de deixar a Roma ainda afetando sua progressão na carreira, Moscardelli jogava em um nível tão baixo que ele mesmo diz que jogava para seu time nas manhãs de domingo, almoçava e depois se juntava aos ultras no estádio Olímpico, torcendo por Totti e Batistuta, ainda sonhando um dia ser um deles. Mas ele estava errado ao pensar que não tinha chance. Pouco mais de um ano depois de deixar Macarese, ele não só foi contratado por um time da primeira divisão, mas também foi comparado a Batistuta. Aos 22 anos, após 4 anos em seu primeiro clube, Moscardelli não só ajudou seu time a ser promovido, como também impressionou o suficiente para ganhar uma transferência para outro time menor nos arredores de Roma, Guidonia Villanova, na 5ª divisão. Eles estavam tão animados para tê-lo em campo que arriscaram jogá-lo antes de registrá-lo corretamente, sendo pegos e punidos com uma dedução de 10 pontos, o que deveria ter arruinado a temporada, se não fosse pelo fato de que tinham o maior de todos os tempos jogando entre eles. Moscardelli fez 20 gols e 2 assistências em 27 jogos, incluindo um gol que ele insiste ser o mais bonito que já marcou, levando Guidonia a um inacreditável 2º lugar, apenas um ponto abaixo do topo da tabela, ganhando promoção mesmo após a dedução dos pontos. Isso deveria ter sido o ano de destaque de Moscardelli. Os fãs o chamavam de Batigol, em referência ao seu ídolo. A seleção sub-23 da Bélgica o abordou e até alguns times de primeira linha estavam interessados em assiná-lo. Mas, como você pode imaginar, as coisas não saíram tão bem. Primeiro, ele rejeitou a Bélgica, provavelmente esperando que a Itália logo batesse à sua porta. Quando se tratou do mercado de transferências, ele assinou com o Chievo, que na época competia pela UEFA Cup, mas não estavam certos de que ele estava pronto para dar um passo tão grande em sua carreira. Então, antes mesmo de vestir a camisa deles, o mandaram em um acordo de copropriedade para San Giovanese na 4ª divisão. Seria fácil acreditar que essa era a queda que ele não conseguiria sair, mas na realidade ele estava há apenas 4 anos de receber uma oferta de contrato milionário para jogar em um time de nível de Champions League. Parece impossível? Deixe-me explicar. Em San Giovanese, ele jogou muito bem, marcando 15 gols em 30 partidas, o que deu esperanças de que o Chievo colocaria seu dinheiro na mesa e o traria de volta. Mas aconteceu o oposto. San Giovanese acionou uma cláusula para mantê-lo permanentemente no clube, apenas para vendê-lo para Triestina por 250 mil euros, obtendo um pequeno lucro. Mesmo jogando agora na 2ª divisão, alguns consideravam que esse negócio não foi o mais favorável para ele, preocupados que fosse um passo
passo grande demais para um jogador que recentemente se tornou profissional. No entanto, Moscardelli mostrou a melhor forma de sua carreira logo após chegar, marcando em 12 das primeiras 20 partidas que jogou pelo clube, ganhando 14 pontos para sua equipe dos meros 26 que eles acumularam, tornando-o facilmente um dos jogadores mais decisivos da liga, sem contar pênaltis e assistências. Ainda assim, no restante da temporada, sua forma caiu substancialmente, e após outro ano sem igualar o padrão dos primeiros dias em Triestina, o clube surpreendeu a todos ao fechar um acordo para a contratação do lendário Dino Paggio, o que os levou a procurar uma maneira de se desfazer de Moscardelli. Nesse momento, ainda surfando nas ondas criadas por aquele período de grande forma, Moscardelli acabou assinando com o Rimini. Esse time oferecia uma oportunidade especial. Eles tinham acabado de ser promovidos para a segunda divisão, mas tinham intenções claras de chegar ao topo, como fica claro pelas contratações que fizeram, como Vandanovic e Alessandro Matri, ambos jogadores que chegaram aos maiores clubes do país apenas alguns anos depois. Com um pouco de sorte, Moscardelli poderia ter seguido o mesmo caminho, mas por algum motivo Rimini nunca lhe deu muita chance de se tornar um titular regular. Em quase 6 meses, ele jogou 600 minutos e ainda assim fez 8 gols, o maior número da equipe, mas não teve oportunidade de jogar os 90 minutos. Ironicamente, foi aqui que a história se uniu, porque mesmo que Rimini não visse o potencial que ele tinha, outra pessoa viu: Rubin Kazan, um dos clubes mais bem classificados da Rússia na época, que logo estaria na Champions League. Este é o momento que definiu a carreira de Moscardelli. Completamente encantados com o diamante bruto que encontraram, o clube estava disposto a oferecer 1,2 milhões de euros para Rimini e um salário de 1 milhão por ano para Moscardelli. Para qualquer outro, isso seria irresistível, mas Moscardelli rejeitou. Ele alegou que se sentia bem em Rimini. Apesar da falta de chances, não se imaginava vivendo na Rússia e, acima de tudo, insistiu que não poderia deixar a Itália antes de jogar uma partida na primeira divisão. Esse era seu sonho: pisar onde seus heróis pisaram, sentir-se como Totti, como Batistuta. Que assim, aos 28 anos, tentando provar para si mesmo que sua decisão não foi um erro, Moscardelli começou uma corrida contra o tempo. Ironicamente, Rimini desistiu dele e o transferiu para o rival Cesena, recebendo 650 mil euros por 50% dos direitos de jogo dele. Esse movimento deixou Moscardelli com sentimentos mistos, embora ele tenha ganhado mais tempo de jogo e rapidamente se estabelecido como a estrela do time, marcando 12 gols em 35 partidas. Ainda não era a primeira divisão e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Após uma temporada impressionante em Cesena, Moscardelli se transferiu para Piacenza, também na segunda divisão. Apesar da frustração por ainda não ter alcançado a Série A, Moscardelli continuou a se destacar, marcando 15 gols na temporada 2008-2009, o que o manteve no radar dos clubes da primeira divisão. Foi finalmente no verão de 2010, aos 30 anos, que Moscardelli recebeu a oferta que esperava. Chievo Verona, o clube que originalmente havia comprado seus direitos anos antes, finalmente decidiu dar-lhe uma chance. A estreia de Moscardelli na Série A aconteceu em 28 de agosto de 2010 contra o Catania. Embora não tenha marcado naquela partida, sua presença foi notável e ele rapidamente se tornou um favorito dos fãs. Na temporada 2010-2011, Moscardelli ajudou o Chievo a manter sua posição na Série A, marcando 8 gols em 35 jogos. Seu estilo de jogo carismático e sua aparência inconfundível, a barba espessa e cabelo comprido, o tornaram uma figura icônica. Os fãs do Chievo o adoravam não apenas por suas habilidades, mas também por sua personalidade autêntica e sua jornada inspiradora para chegar à elite do futebol italiano. Após 3 temporadas no Chievo, onde acumulou 15 gols em 89 jogos, Moscardelli continuou sua carreira na primeira divisão com passagens por Bologna e Lecce. No Bologna, sua contribuição foi valiosa na campanha que levou o clube de volta à Série A após o rebaixamento. Em Lecce, ele se tornou um mentor para jogadores mais jovens, ajudando o clube a alcançar a promoção para a Série B. Aos 36 anos, Moscardelli decidiu voltar para a terceira divisão, assinando com o Arezzo. Muitos se perguntaram por que ele não parou no auge, mas Moscardelli continuava apaixonado pelo jogo. Depois de sua passagem pelo Arezzo, Moscardelli ainda não estava pronto para pendurar as chuteiras. Ele se juntou ao Pisa, clube da Série C, onde mais uma vez se destacou, ajudando o time a conquistar a promoção para a Série B. Aos 39 anos, apesar da idade avançada para um jogador de futebol, Moscardelli ainda era capaz de produzir momentos de pura magia em campo. Seus gols, muitos deles de beleza estética impressionante, continuaram a atrair a atenção dos fãs de futebol ao redor do mundo. Compilações de seus melhores momentos viralizaram na internet, consolidando seu status de ícone. Aos 40 anos, Moscardelli finalmente decidiu que era hora de se aposentar do futebol profissional. Sua despedida dos gramados foi um evento emocionante, com homenagens de ex-companheiros, treinadores e fãs.